A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 1, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o tempo, irmãos, dessas mulheres ficarem como quem sonha. Havia chegado o tempo delas poderem contemplar aquilo que ninguém tinha contemplado ainda. Jesus escolheu estas mulheres, Deus escolheu a elas para revelar coisas extraordinárias. Elas chegaram ali bem cedo para levar os aromas, para embalsamarem o corpo do Senhor Jesus. Mas chegando lá, elas encontraram a pedra removida. O Senhor está dizendo: tem surpresa para você. Você está pensando que vai ser de um jeito, mas vai ser de outro. Os pensamentos dessas mulheres eram embalsamar o corpo do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não estava morto. O Senhor Jesus já havia ressuscitado. Deus manda eu te dizer que haverá surpresa. Declare comigo: eu recebo surpresa de Deus na minha vida. Eu recebo surpresa de Deus na minha vida. Essa era a mais extraordinária, a melhor surpresa que essas mulheres poderiam vivenciar. Lembrando que elas foram as primeiras a ver aquilo que estava acontecendo, ao ver o túmulo vazio, ao ouvir o anjo dizer: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aquelas mulheres estavam tendo experiências que nem os discípulos tiveram. Elas estavam tendo experiências únicas e sobrenaturais. Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: se prepare, porque tu é pequeno, porque tu é pequena. Ela mandou cantar asto, mas o Senhor lhe escolheu para viver o sobrenatural. Declare comigo: Jesus me escolheu para vivenciar o sobrenatural. Jesus me escolheu para vivenciar o sobrenatural. Essa experiência dinheiro nenhum poderia pagar. Essa experiência não tinha ninguém que pudesse tomar delas. Era uma surpresa, irmãos, para aquelas mulheres. E era uma surpresa linda. O Senhor está dizendo: tem surpresa chegando para você. Mas não tenha medo não, porque tem gente aqui que já viveu tantas coisas. Quando fala que tem surpresa chegando, você fica até com medo. Você fica até com medo de ser uma surpresa ruim, mas o Senhor está dizendo: não, é uma surpresa dos céus. E o que vem dos céus é bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade do nosso Deus. Tem presente dos céus. Tem presente de Deus chegando para você. Deus vai lhe surpreender. Deus vai surpreender o seu coração. Essas mulheres, elas não imaginavam chegar até lá e encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. E você já não espera mais algumas respostas, não é verdade? Você já não sonha mais com algumas coisas. Você diz: ai, irmã, mas é porque eu não quero criar expectativas. Teve palavras que Deus falou contigo que você até por um tempo esqueceu. E o Senhor está dizendo: como eu lembrei a essas mulheres o que Jesus havia dito, como o anjo do Senhor disse para elas, o que Jesus já havia revelado que aconteceria.
Assim o Senhor está fazendo na sua vida. Ele está trazendo a memória, Aramanturiandarai, as lembranças das palavras que Ele falou para ti. Declare comigo: meu Jesus está me lembrando das boas palavras que Ele liberou na minha vida. Aleluia. O meu Jesus está me lembrando das boas palavras que Ele liberou, Ramando cantar Asturabaia, na minha vida. Irmãos, foi extraordinário o que aconteceu aqui. Essas mulheres ficaram como quem sonha. Aí você vai observar quando elas estavam perplexas, sem entender o que estava acontecendo, aleluia. A Bíblia diz que 2 varões com vestes resplandecentes, aleluia, apareceram ali e elas estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui não. Ele está vivo. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que você amandarai, que você serve. Ele está vivo, não há impossibilidades para ele, nem a morte pôde deter esse Jesus. Aí eu lhe pergunto: o que é impossível para ele? Se nem a morte pôde o deter, ele é todo poderoso. Ricanta lamandarai, ele é grande. Ai, xaramandarasturiandarai. Ei, o seu problema não é nada. O que é esse problema? O que é esta enfermidade? O que é esta dureza de coração desta pessoa que você tem orado diante do Senhor Jesus, que é poderoso, que venceu até a morte? Ai, Dei lá mandarai. Aqui nós vemos que não há impossibilidades para um Jesus que tem poder sobre todas as coisas. O Jesus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos, tem todo o poder. Ele tem poder e ele está dizendo: eu estou trabalhando para que a boa palavra que eu liberei se cumpra. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí o anjo vai dizer para elas, aleluia, versículo de número 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele vos preveniu do que ia acontecer, mas é porque as dores do momento fez você esquecer. Essas mulheres, irmãos, tinham esquecido das palavras do Senhor Jesus. Porque você vai ver o anjo dizendo: lembrai-vos, se lembre. Você só vai lembrar daquilo que você já esqueceu, não é assim? É assim que sua memória, você diz assim: deixa eu lembrar aqui. É quando você quer lembrar de algo que você já esqueceu. É quando você quer lembrar de algo que você não lembra mais assim. Aí você puxa. Aí você diz: deixa eu me lembrar. Aí o anjo diz: lembrai-vos, se lembrem. É para vocês se lembrarem. Isso aqui não é segredo. Isso aqui já havia sido revelado. Aqui eu entendo, irmãos, que nada acontece sem o Senhor antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. Jesus, pela misericórdia, havia revelado que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Que no 3º dia ele não estaria mais ali, Aramandaracantarabáia, mas que ele iria ressuscitar. Lembrai-vos. Ele revelou, declare comigo: Jesus está me lembrando das revelações que ele me entregou. Jesus está me lembrando das revelações que ele me entregou. É bem verdade, irmãos? E quando chega a noite escura, quando chegam os problemas, as dificuldades, a gente esquece das palavras que Jesus falou, porque as mulheres esqueceram. Ao ver o mestre sofrendo, porque eu quero que você entenda uma coisa: essas mulheres que estavam aqui, tendo essa experiência em primeira mão, primeiramente, aleluia, acontecendo na vida delas, porque ninguém havia visto o que elas estavam vendo. Elas foram as primeiras. Foram as mulheres que não abandonaram o Senhor Jesus. Elas ficaram com Jesus até o fim, até o corpo dele ser sepultado, até a pedra ser colocada no túmulo. Elas ficaram com Jesus até o fim. Então elas viram realmente aquele sofrimento, aquela angústia. E o momento chegou a elas. Ei, daramandarai. E é como pessoas que estão me ouvindo agora estão. Os momentos de dificuldade, os problemas estão lhe cegando. A ponto de você esquecer das palavras que Jesus falou. Não é as palavras que o homem falou. É as palavras que Jesus falou. Rasturiandaramantiu canta lamandarai. É aquilo que Jesus diz. Isdei mandou canta. Porque o que Jesus fala, irmãos, ele cumpre.
O que Jesus revela, ele faz acontecer. Se ele diz que vai ter libertação, vai ter libertação. Se ele diz que vai ter cura, vai ter cura. Se ele diz que vai ter restauração, vai ter restauração. Não importa como o cenário esteja. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Havia uma palavra de revelação de Jesus. Declare comigo, as palavras reveladas para a minha vida vão acontecer. As palavras reveladas para a minha vida vão acontecer. Aí o anjo diz mais, versículo de número 7. Quando disse, ele lembra do que Jesus falou. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eles trazem à memória as palavras, eles dizem as palavras que Jesus falou. Quando a palavra é mencionada, quando as palavras são ditas, a Bíblia nos diz que elas se lembram das palavras. Aquilo que você já havia esquecido, porque passou muito tempo, muitos anos, ou as adversidades lhe fizeram esquecer, Deus está fazendo você lembrar através dessa palavra. Versículo de número 8. Então se lembraram das suas palavras. Ei, daramandará. Elas lembraram daquilo que Jesus havia dito para elas. E é isso que Deus, ele lhe trouxe aqui para lhe dizer. Chegou um tempo de cumprimento de palavra, é isso mesmo que você está ouvindo. Chegou um tempo de cumprimento de promessa. Eu não sei quanto tempo você vem sofrendo por ver algumas coisas realmente indo de mal a pior. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que chegou o tempo do cumprimento das boas palavras do Senhor Jesus na sua vida. Essas mulheres viram o sofrimento de Jesus. Essas mulheres viram Jesus sendo enterrado. Jesus sendo posto, colocado no túmulo, uricanta lamandarai. A pedra sendo posta, colocada, aramandarasto, selada. Mas depois elas puderam contemplar, aleluia, as palavras de Jesus acontecendo. Aquele Jesus que havia morrido, havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E como ele vela sobre a palavra dele para cumprir, a palavra se cumpriu. Porque na sua vida vai ser diferente. Porque as palavras que Jesus falou que hoje não estão fazendo sentido na sua vida não vão se cumprir. Se as palavras que Jesus falou aconteceram aqui. Se Deus vela sobre a palavra dele para cumprir, por que não vai se cumprir na sua vida aquilo que Deus lhe prometeu? Você entrou aqui indagando, Senhor, será que vai acontecer? Porque eu acho que não vai, pois o cenário é contrário. E Deus está dizendo, desde quando eu ando segundo o seu cenário? Desde quando eu ando segundo aquilo que o teu cenário está mostrando? Eu velo sobre a minha palavra, minha filha, para cumprir. E quando eu lanço uma palavra, eu faço ela se cumprir. E quando eu lanço uma palavra, eu faço ela acontecer. Essas mulheres puderam ver, aleluia, o túmulo vazio. Puderam ver os anjos e puderam ver Jesus ressurreto. E é isso que vai acontecer. Estela mandarai palavras liberadas sobre a sua vida começaram a acontecer. Declare comigo, eu creio que as palavras que Deus liberou sobre a minha vida a partir de agora começarão a acontecer. Eu creio que as palavras que o Senhor Jesus liberou sobre a minha vida a partir de agora começarão a acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é bom e o Senhor vela sobre ele canta lamando, cantará baracanta, sobre a tua palavra, dei lasturiandarai, para a cumprir. Eu te peço agora, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor anime, o Senhor restaure, o Senhor restitua, o Senhor abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, os dardos inflamados, as retaliações, as obras contrárias, Jesus. O Senhor sabe da necessidade do teu povo. O Senhor sabe como pessoas entraram aqui com o coração entristecido, frustrados. Eu te peço, repreende, remove, retira toda angústia, dá alegria, Pai, faz eles verem a tua palavra se cumprir, fortalece a fé do meu irmão, fortalece a fé da minha irmã para a glória, Senhor, do teu nome, como a fé dessas mulheres foram fortalecidas ao ver a tua palavra
palavra se cumprindo, que a tua palavra se cumpra, para que a fé venha a ser realmente firmada, para que a fé venha a ser levantada, erguida para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, Jesus. Toma aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Se for para a glória do teu nome, eu intercedo. Eu te peço para que esse milagre aconteça, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o impossível venha acontecer. Cura, liberta, restaura. Faz o impossível, meu Pai, para a glória do teu nome, meu Deus. Nós cremos, Pai, que um tempo de respostas é chegado dos céus para a nossa vida. É em nome de Jesus, meu Deus, que te pedimos, já te agradecemos, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que um tempo de cumprimento de palavras de Deus sobre a sua vida começará a acontecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.